no estudo de hoje, queria dar uma apreciação geral a respeito do livro dos Salmos. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí do livro dos Salmos, e vocês devem ter percebido que nós temos uma coleção de 150 salmos ao total na Bíblia. O salmo mais extenso da Escritura Sagrada, todo mundo acredito que sabe, é o salmo de número 119. Falando algumas coisas gerais, alguns aspectos assim, via de regra, mais gerais sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que fala ao coração humano. Esse é um primeiro ponto. Quando a gente lê, ou quando a gente ouve a leitura dos Salmos, a gente se identifica muito com os Salmos, em alguns momentos da nossa vida, alguns versículos mais, outros menos, mas a gente percebe que, diferente de um livro de narrativa, de história, ou de um evangelho, por exemplo, ou do livro de Apocalipse, de Revelação, ou dos profetas, ou mesmo dos livros do início, né, que contam as origens, como é o livro de Gênesis, esse é um livro que fala muito mais das coisas da existência humana. Então ele relata inúmeras experiências do cotidiano das pessoas, experiências essas que são vividas na presença do Senhor. Essa é a diferença, né? Nós podemos falar da experiência humana a partir de vários ângulos, mas o livro dos Salmos, ele se propõe a falar das experiências vividas pelo ser humano, experiências essas que são vividas na presença do Senhor. Então você percebe ali que ao ler os Salmos, cada salmo ele une tanto a revelação do passado com a adoração do tempo presente. Por exemplo, há salmos em que o poeta que escreveu o salmo, ele está ao mesmo tempo recordando das coisas dos seus antepassados. Acontece isso muito quando os salmos relembram a respeito lá da libertação do Egito, e ele está fazendo uma correlação com o tempo do presente. E nós, no tempo de hoje, quando lemos os Salmos, fazemos um exercício muito parecido, na verdade. A gente lê o Salmo que traz uma revelação do passado, de como aconteceu, de como Deus cuidou, como Deus libertou, ou como o salmista se sentiu, porque os Salmos expressam muito também dos sentimentos atuais do poeta, e o trazemos para adoração no tempo presente. Por isso o Salmo ali terminou cantando glória ao Pai, aquele que era, que é, aquele que sempre será, né? Então, com isso, a gente poderia dizer que o Salmo é um livro ilimitado no tempo. Ou, para dizer de uma forma mais bonita, ele é um texto atemporal. Ele não tem um tempo específico, mas ele fala para todos os tempos. Ele falou tanto para o povo no passado, como para o povo presente, do tempo que o Salmo foi escrito, como fala também para nós hoje, que somos o futuro daquele tempo, mas que somos o presente do nosso tempo. Então é um livro ilimitado no tempo. A palavra salmos, ou salmo, em hebraico, significa livro de louvores. Salmo é uma palavra que tem origem no grego, na realidade. E no grego, o significado da palavra salmo, traduzido para o português, é canção ou hino. Então, assim como já observou o pastor Felipe, os salmos, eles foram escritos, na sua maioria, para serem cantados. Por isso a gente costuma dizer que os salmos, eles eram, ou eles são, o inário do povo do Antigo Testamento. E a palavra saltério, vocês já devem ter ouvido esta palavra. Saltério significa a coleção dos salmos. Então, quando a gente fala em saltério, nós estamos nos referindo ao conjunto dos 150 salmos que tem dentro da Bíblia Sagrada. Então, vamos recordar? Salmo significa canção ou hino. E saltério significa a coleção dos 150 salmos que nós temos na Bíblia. Ô pastor, e saltério também é um instrumento, né? Só para a gente não confundir. Exatamente, saltério é um instrumento. Eu já, na minha programação aqui, separei um momento de um estudo para a gente apresentar os instrumentos musicais que aparecem nos salmos. Então, lá também vamos apresentar o saltério.
Obrigado por esta contribuição, Ricardo. Os Salmos eles foram escritos num período que compreende mais ou menos 700 anos. Ou seja, para se escrever os 150 Salmos, levou aproximadamente 700 anos. E esse período, ele compreende um período áureo do povo de Israel, que vai do ano 1000 ao ano 300 antes de Cristo. Ano 1000, a gente se recorda, para a gente se recordar aí, é no tempo do rei Davi. Então, o rei Davi foi aquele que foi responsável por levar o povo de Israel ao auge, né? Enquanto povo, enquanto nação. Foi um reinado muito próspero. Tanto que Davi, ele é considerado aquele que mais escreveu salmos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a quantidade de salmos que o rei Davi escreveu. Então, o período que compreende o livro dos Salmos vai mais ou menos do ano 1000 ao ano 300 antes de Cristo. Quem são, então, os autores dos Salmos? Diferente de um outro livro da Bíblia, por exemplo, 1 Coríntios, foi escrito inteiro pelo apóstolo Paulo. Salmos é um livro que tem vários autores, né? Não é escrito por um único autor. Então, eu fiz uma pesquisa rápida e dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, 72 deles são atribuídos à autoria do rei Davi. Davi, que era pastor de ovelhas, que era músico, que tocava harpa, que compôs o famoso Salmo 23, o mais conhecido talvez da Bíblia, e que depois se tornou também rei do povo de Israel. Era um homem consagrado a Deus, apesar dos pecados que ele cometia. A diferença de Davi e de Saul era que Saul, ele foi no início um homem temente a Deus e depois se corrompeu e não teve arrependimento. Davi também era pecador, foi escolhido de acordo com o coração de Deus, diz a palavra. Mas ele também pecou gravemente contra Deus. Só que assim como se espera de qualquer cristão temente a Deus, Davi, ele retornou em arrependimento e buscou a reconciliação. Então, Davi é considerado um grande homem de Deus na Escritura Sagrada. Então, 72 dos 150 salmos foram escritos por ele. 12 salmos foram escritos por Asaf. Quem era Asaf? Vocês já devem ter percebido que embaixo do título de cada salmo, a maioria deles, aparece o nome do seu autor. Por exemplo, se a gente pega, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui agora no Salmo, deixa eu achar um aqui que tem a autoria. No Salmo número 108, por exemplo. Ali tem Cântico, Salmo de Davi. Então, Asaf escreveu 12 salmos. Asaf pertencia à tribo de Levi. Levi era um dos 12 filhos de Jacó, e esses 12 filhos de Jacó formaram o povo de Israel. Não esqueçam disso. E uma das tribos, a tribo de Levi, foi designada por Deus para cuidar especificamente da questão do culto. Isso envolvia tanto cuidar dos utensílios, como cuidar da parte musical, da parte de ensino, da parte de pregação, de cuidar da Arca da Aliança, dos pães da propiciação, tudo isto. Então, os levitas, né, saíam da tribo de Levi, eram encarregados das coisas do culto. E era da tribo de Levi que também saíam os músicos. Então, Asaf, ele era músico, e ele pertencia à tribo de Levi. 11 salmos foram escritos ou são atribuídos aos filhos de Corá. Quem é Corá? Corá era primo de Moisés. E lá em 2 Crônicas 20, e também em Números 16, nós ficamos sabendo que esses filhos de Corá, eles eram cantores. Então, fazia parte também do culto o coro, os que dirigiam os cânticos, os que ensinavam os recitatórios. Então, os filhos de Corá, que
que era primo de Moisés, eles tinham a função de serem, eles eram cantores. 2 salmos foram escritos e são atribuídos a Salomão, que é o Salmo 72 e o Salmo 127. Um único salmo, que é o Salmo 90, é atribuído a Moisés. Vocês já leram o Salmo 90? O Salmo 90 é um salmo bonito. Moisés sugere a leitura do salmo, estava idoso quando escreveu. E ele faz uma reflexão a respeito da brevidade da vida. Ele faz uma reflexão de como o tempo passa muito depressa, como o tempo voa, como a gente diria, né? Como ele escapa das nossas mãos. E aí ele vai fazer um contraponto. Ele vai dizer, se por um lado a vida passa depressa, ela é breve, e a gente vê isso, né? Cada dia, quando se olha no espelho, aparece uma ruga a mais, uns fios de cabelo branco a mais. A gente vê como isso é verdadeiro, né? Passa tão depressa. Moisés vai fazer um contraponto e vai dizer, mas tem uma coisa que não passa. É a eternidade do nosso Deus, que é o mesmo de geração em geração. Então, se você nunca leu o Salmo 90, fica a sugestão. Hoje, depois do estudo, você tira um tempinho e lê o Salmo 90 refletindo nele. Um salmo foi escrito por Etã. Etã, lá em 1 Crônicas 15, diz que ele era cantor e tocador de símbolo. Lá no Salmo 150, que aparece uma lista de vários instrumentos musicais, fala sobre o símbolo. O símbolo, se vocês derem uma pesquisada aí na internet, ele é uma espécie de 2 pratos, né? Tipo aqueles que fazem parte de fanfarra, assim, que batem um prato no outro. Inclusive o símbolo, ele era usado antigamente como um instrumento musical para marcar as horas canônicas nos mosteiros, né? Então, as horas canônicas são contadas de 3 em 3 horas. Eles são batidos, né? Batido uma campainha, um sinal. Então, era usado esses pratos. Esses pratos, quando bate um no outro, eles são côncavos, eles fazem um som, e esse instrumento é chamado de símbolo, né? Símbolos sonoros, diz lá no Salmo 150. Tem um grupo da igreja, não sei se ainda existe, né? Mas era Címbalus, né? Vem daí. 50 salmos da Bíblia são anônimos. Se você observar lá, nem todos os salmos vai ter debaixo do título o nome do seu autor. É porque não tem. Não se sabe, de fato, quem foi que escreveu. Então, 50 deles permanecem com a autoria no anonimato. Os salmos, eles seguem uma coisa interessante. Eles são divididos em 5 grupos maiores. E isso lembra o Pentateuco, né? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E assim também, os salmos são divididos em 5 grandes grupos. E dentro de cada grupo, existem algumas coleções, que são pequenas porções que tratam de alguns temas específicos. Por exemplo, dentro do grupo, vou dar um exemplo hipotético. Dentro do grupo número 2, vai existir uma pequena coleção que fala do Messias. Dentro do grupo 3, vai existir uma pequena coleção que fala das guerras. E aí, dentro de um desses grandes grupos, existe uma pequena coleção chamada Canções de Peregrinos, ou Salmos de Romagem. E é esta pequena coleção que nós vamos estudar a partir da próxima quarta-feira. Esta coleção, Canções de Peregrinos, anotem aí, é uma coleção que vai do Salmo 120, esse que o pastor Felipe nos ensinou hoje, até o Salmo 134. Então, o que a gente vai estudar, na realidade, a partir da quarta-feira que vem? Nós vamos iniciar no Salmo 120, e cada quarta-feira nós vamos estudar um dos salmos até chegar no Salmo 134. Então, nós vamos estudar 14 salmos. Não dá tempo de estudar os 150 salmos, né?
até o final do ano. Então, vamos escolher só as canções de peregrinos. Ainda bem que não começa no 119, né? Porque senão só o 119, que é o salmo mais extenso da Bíblia, que tem 176 versículos, esse aí sozinho já dava para a gente passar o resto do ano só com ele, né? Então, anotaram? Canções de Peregrinos é uma pequena coleção de salmos, que inicia no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Vocês vão gostar. Eu vou definir melhor e vou dizer melhor o que são canções de peregrinos quando nós formos estudar o primeiro salmo, que é na semana que vem. Mas, a grosso modo, canções de peregrinos eram canções, hinos, cantados, entoados pelo povo de Israel durante as suas viagens, as suas peregrinações a pé até o templo de Jerusalém, quando iam para oferecer sacrifícios e para render ação de graças ao Senhor. Alguns salmos da Bíblia, não sei se você já observou esta curiosidade, eles são repetidos. Por exemplo, se você comparar o Salmo 14 com o Salmo 53, você perceberá que eles são idênticos. Salmo 14 com o Salmo 53. Os salmos foram escritos originalmente na língua hebraica. E qual é o estilo? O estilo literário dos salmos. O estilo literário dos salmos é poesia e música. Então, tem alguns salmos que são bem melódicos quando a gente lê, né? E aí depende muito da versão que a gente está lendo. Talvez os Salmos seja um dos livros que é mais interessante a gente ler na revista e atualizada do que na Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo. Não sei se é porque a gente acostumou, mas a mim, pelo menos, me parece que na RA, que é a versão revista e atualizada, a maior parte do povo chama de a Bíblia tradicional, né? Mas o correto é chamá-la de revista e atualizada. Parece que tem uma poética, uma poesia mais interessante para os nossos ouvidos. E aí, quando vai ler na Bíblia na linguagem de hoje, parece que perde um pouco dessa beleza poética. Então, o gênero literário dos Salmos é a poesia e a música. E interessante que em alguns salmos, debaixo dos títulos, vai haver uma sugestão. Por exemplo, abram a Bíblia aí no Salmo número 4. Vocês estão com a Bíblia aí pertinho de vocês. Então, abram no Salmo de número 4. Olhem lá o título do Salmo número 4. Está escrito assim. O título é Confiança em Deus na Angústia. Correto? Quem tiver com a Bíblia RA, é esse aí o título. Embaixo do título vem algumas informações. Está escrito assim, Salmo de Davi. Então, provavelmente foi Davi que escreveu. Eu falo provavelmente porque pode ser também que seja um salmo escrito para Davi. O hebraico permite essa tradução, então por isso que às vezes deixa na dúvida. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Notem, ele também indica com que tipo de instrumentos deveria ser tocado, ou qual tipo de instrumento deveria acompanhar o salmo. Olha o salmo número 5. O salmo número 5, ele é também um salmo de Davi. Ele também é dedicado ao mestre de canto e ele é indicado para ser ser tocado com acompanhamento de flautas. O salmo 22, um pouquinho mais adiante, ele está escrito assim, ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã. Então, se ele indica melodia, então ele está indicando que foi composto para ser cantado pelo coro. Né? Essa é a conotação dos salmos quando aparecem estas informações aqui. Então, sempre que aparece ali, segundo a melodia, quando aparece a palavra melodia, dizem os entendidos que a indicação é para que aquele salmo foi composto para ser cantado em forma de um coro. E aí, então, vocês já tiveram agora uma noção do que significa esses instrumentos que são escritos aí embaixo dos títulos. Lembrando, é importante dizer isso,
Os títulos na Bíblia não são parte do texto inspirado, ok? Nenhum livro da Bíblia, não é apenas nos Salmos, mas em nenhum livro da Bíblia os títulos são inspirados. Os títulos foram colocados para facilitar a nossa leitura. Então, foram colocados ao longo da tradição da igreja, mas eles não estão no texto original. Então, se alguém um dia estudar as línguas originais da Bíblia e for traduzir, não vai encontrar os títulos. Vai começar direto no versículo 1. Né? Esses títulos aí, essas informações, são coisas que foram colocadas pelos estudiosos. A poesia hebraica, interessante que ela não consiste em rima, mas né, então ela não faz uma rima. Ela trabalha, a gente diria, com paralelos, ou com paralelismos. Agora travou a língua, né? Olha o exemplo do Salmo número 1. O que seria para explicar de modo mais claro esse paralelismo? O Salmo número 1, ele, no versículo 1, ele diz assim, ó, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Agora notem, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele fez? Ele falou uma coisa, até ali nos ímpios, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e agora ele repetiu a mesma coisa em outras palavras. Isso nós chamamos de um paralelismo sinonímico, ou seja, é um sinônimo. É uma outra ideia parecida que reforça a primeira ideia. Agora, olha o versículo 6. O versículo 6 vai acontecer diferente. Ó. Ele começa no capítulo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você percebe que na primeira parte do versículo 6 ele falou uma coisa, e na segunda parte do versículo ele falou o oposto ao que ele falou primeiro? Isso a gente chama de um paralelismo de contraste. Então, os Salmos trabalham muito com essa ideia. Ele não trabalha com rimas, mas ele trabalha com frases que uma reforça a outra. Ou seja, usando um sinônimo, ou seja, usando uma frase que contraria a primeira afirmativa. Isso é interessante, né? Isso se chama, então, paralelismo. Você já percebeu também que os Salmos, eles são escritos mais ou menos como se fosse um drama? Os Salmos usam muito esse recurso dramático. Há salmos em que a gente começa a ler e daí ele diz, ó Senhor, do fundo do abismo eu clamo. Ó, tá dramatizando, né? Então, por isso, muitos salmos são escritos em primeira pessoa. É o salmista fazendo uma espécie de monólogo. Isso significa que os salmistas escreveram salmos para nós também, dá para dizer assim. Porque a gente também pode declamar os salmos como se eles fossem nossos. Né? Ele não está contando uma história. Ele está em primeira pessoa. Então, quando ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, isso é tão verdadeiro para o salmista, mas também é tão perfeitamente, pode ser usado por mim, que também posso dizer a mesma coisa, posso dramatizar da mesma forma. Quando eu falo em dramatizar, eu não estou falando que os salmos são um teatro, ou que eles são uma fake news, ok? Estou dizendo que o salmista usa desse recurso para expor a sua própria vida perante Deus. Então, quando a gente observa atentamente os salmos, a gente observa que eles retratam as inúmeras faces do povo de Deus. Alguns salmos vão descrever a fidelidade. Outros salmos vão falar das lutas, das guerras. Alguns salmos vão falar dos seus pecados, como, por exemplo, o Salmo 32, quando Davi confessa, né? Enquanto eu calei os meus pecados. O Salmo 51, né? Onde ele vai confessar perante Deus os seus pecados.
Alguns salmos expressam as tristezas do povo. O salmista narra em primeira pessoa, mas ele está falando de um sentimento coletivo, que não é só dele, mas que é de todo o povo, que é de toda a nação de Israel. Alguns salmos falam das suas aspirações, como, por exemplo, quando ele se recorda, no Salmo 137, se eu não me engano, sobre as margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, esperando lá, recordando saudosamente o tempo em que viviam na terra de Israel. Outros salmos falam das alegrias, das vitórias e do perdão de Deus. Jesus, particularmente, ele gostava muito de citar os salmos. E, inclusive, Jesus chegou a falar, em certa ocasião, que muita coisa dos salmos era uma referência a ele próprio. Eu gostaria que alguém de vocês abrisse a Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, e lesse o versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Vai lá. Não achei. Eu vou ler, tá, pastor? A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O seu microfone, pastor. Obrigado. É interessante o que Jesus fala ali, ó. O que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está dizendo, muitos dos salmos, eles também falaram ou falam a meu respeito. No alto da cruz, qual foi a palavra que Jesus gritou no alto da cruz? Se vocês já se atentaram ou não, existe um salmo lido na Semana Santa, na Sexta-feira Santa especialmente, onde ele já traz as palavras que Jesus citou na cruz. Alguém sabe o número desse salmo? Não, né? Salmo 22, versículo 1. Vamos fazer uma gincana rápida aí. Quem consegue abrir mais rápido e ler o Salmo 22, versículo 1? Deus meu, por que me desamparaste? São palavras de Jesus no alto da cruz. Vocês já haviam se antenado de que estas palavras de Jesus exclamadas no alto do Calvário, elas já haviam sido escritas lá no livro dos Salmos? Então, notem, os Salmos também são messiânicos. Os Salmos também apontam para Jesus. Aliás, toda a Escritura Sagrada, ela só encontra o seu real sentido quando nós a lemos de alguma maneira passando por Cristo Jesus. Jesus é o fio condutor. Os professores de escola dominical usam uma expressão que Jesus é o fio de ouro que permeia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Quer dizer, cada texto da Bíblia que você lê, você de alguma forma precisa encontrar como é que ele aponta para a obra de Cristo. Das 283 citações que o Novo Testamento faz a respeito do Antigo Testamento, olhem bem, lá no Novo Testamento, vou dizer isso de outra forma, lá no Novo Testamento, nós encontramos 283 citações que são feitas do Antigo Testamento. Destas, 116 são extraídas dos Salmos. Significa que 40% das citações do Antigo Testamento que se encontram dentro do Novo Testamento, 40% elas provêm do livro dos Salmos. Então, os Salmos, originalmente, eles foram escritos para serem cantados. E a Bíblia está repleta de cânticos. Cânticos que expressam vários sentimentos. Adoração,
alguns expressam gratidão, outros expressam lamento, outros expressam tristeza. Abram a Bíblia em Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó fica antes de Salmo. Jó, capítulo 38, versículo 7. Deus gosta de cânticos. Dizem que lá no céu a gente vai cantar. Então eu tenho esperança que lá eu vou ficar afinado. Porque lá no céu não tem imperfeição, né? Aqui não sou afinado, mas lá eu vou ser. Jó 38, versículo 7. Quem pode ler? Quando juntos cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Uhum. Lá no céu, está falando da manhã da criação. Se a gente ler o texto ali desde o comecinho, a gente vai ver que na manhã da criação, as estrelas juntas cantavam alegremente. Então, a questão do canto é uma questão muito forte na Escritura Sagrada. Moisés ensinou o povo de Deus a cantar. Lá em Êxodo capítulo 15, nós temos um belíssimo cântico de Moisés. Em Números capítulo 21, versículo 17, nós somos informados que o povo de Israel, eles cantaram, ou ele cantou na sua viagem rumo à terra prometida. Então é muito comum a gente observar o povo peregrinando e o povo cantando. E o que o povo cantava? O povo cantava as verdades celestiais. O povo recordava a história da sua relação com Deus, as bênçãos do passado, as bênçãos do futuro, do presente e a esperança do futuro. Basicamente era isso que o povo cantava. Então, os principais temas que aparecem nos Salmos, o mais forte deles é a confiança. Esta talvez seja a palavra que transmite a ideia principal do livro dos Salmos. Salmos são textos bíblicos que expressam a confiança do Filho de Deus que foi tocado pelo Espírito Santo. Um tema que aparece em segundo lugar. Agora, isso aqui eu estou falando em primeiro e segundo lugar, porque são, de fato, alguém tirou por trabalho contar, né? Ou alguém não tomou por trabalho contar o que aparece em primeiro, em segundo e terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, aparece a confiança. Em segundo lugar, o tema que mais aparece no livro dos Salmos é o louvor. E o louvor aparece aonde? Sempre presente nos gestos de gratidão e nas orações. Então, tem pessoas que resumem o louvor a cantar. Louvor não é apenas cantar. Louvor é tudo aquilo que, de alguma maneira, demonstra a minha gratidão a Deus. Isso pode ser através de uma canção, de um hino, de uma oração, de uma recitação. Então, desmistifiquem essa ideia de que louvor é apenas cantar, né? Por isso que tem gente que diz assim, eu gosto dos louvores da igreja. A pessoa, quando fala isso, eu entendo que ela está dizendo dos hinos, das músicas, mas está errado resumir louvor à música. Música é também louvor, mas ela não reduz na palavra música tudo aquilo que é louvor. Louvor é mais do que música, é tudo que o cristão expressa em forma de gratidão a Deus. Um terceiro aspecto, um terceiro tema que aparece é o regozijo. Regozijo é a mesma coisa que alegria. E a gente percebe nos Salmos que as aflições enfrentadas pelo povo, pelo poeta, elas nunca ofuscam a alegria daquele que sentia e conhecia a presença de Deus. E assim é na nossa vida também. Por isso que aquela cançãozinha que a gente conhece, diz assim, a alegria está no coração, como é que é? Está sempre sorrindo mesmo quando não dá, né? Assim é a vida do cristão. As aflições que a gente passa na vida, as tribulações, elas não tiram a alegria que nós sentimos da salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Não é porque eu estou enfrentando um problema, uma dificuldade, um luto, uma doença, seja lá o que for, que isto tira de mim
a alegria de saber que sou um filho amado por Deus, que sou perdoado por Ele. E aí um tema que volta, sempre recorrente nos Salmos, é o amor leal e inabalável de Deus pelo seu povo. Deus é justo. E por isso, muitas vezes, Deus precisou dar um castigo, um abandono, entre aspas, ao seu povo, pela teimosia e pela rejeição de Israel. Mas o Salmo mostra que Deus nunca abandonou completamente seu povo. Então é aquela história que nós já conhecemos. Deus ama sempre o pecador, mas Deus odeia o pecado que o pecador comete. E quando o pecador é impenitente, Deus muitas vezes precisa deixar que ele experimente a comida dos porcos, como aconteceu com o filho pródigo. Mas isso não significa que Deus abandonou. O desejo de Deus é sempre ter de volta nos seus braços os seus filhos afastados. 60% aproximadamente dos salmos, eles são escritos em forma de lamento, de oração e de lamento. Então você pode lamentar, sim. A gente deve lamentar com Deus quando a gente está se sentindo assim. Mas devemos nos lamentar com humildade. Devemos nos lamentar temporariamente, como aconteceu com o profeta Elias, né? Deus teve paciência com ele. Ele disse, primeiro você vai comer, vai se fortalecer, mas agora tu tem que levantar e tem que andar. Então o lamento na vida do cristão faz parte, sim. Você não pode querer desprezar ou menosprezar a dor que o cristão sente. Esquece aquela ideia de dizer que o cristão não sofre quando morre alguém, ou que o cristão não sofre quando tem alguém perecendo no fundo da cama porque está doente. Sofre sim, o cristão se lamenta. Mas ele se lamenta na confiança em Deus. Ele se lamenta no sentido não de renegar ou de abandonar a Deus. Mas ele se lamenta porque ele sabe que ele pode compartilhar aquele fardo aos pés da cruz, na certeza de que Deus vai aliviá-lo. E alguns salmos são muito queridos por nós. E são salmos que nos dão sustento para tempos difíceis. Como, por exemplo, o Salmo 120, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Uma pergunta, você sabe algum salmo de cor? Eu queria desafiar você a decorar alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 23 é um salmo curto. O Salmo 121 é outro salmo curto e fácil para decorar. O Salmo número 100, o pastor que me deu doutrina, o pastor Finado Vinfredo Becker, ele nos fazia decorar alguns salmos. E durante um tempo, e quando eu era aluno do seminário, eu era crítico a respeito disso. Eu dizia, que bobagem, decorar as coisas. Depois, um dia, aí a prática é importante nisso, né? A prática um dia me mostrou como isso era importante. Existem pessoas que adoecem e ficam no fundo de uma cama e às vezes não conseguem mais ler. Outros não conseguem mais escutar direito. E aqueles salmos que a pessoa sabe de cor confortam o seu coração. Não pode ler, não pode escutar, mas está ali gravado. Então, esta é a importância. A pessoa fica ruminando, fica meditando, né? 40% dos salmos, então 60% são de lamento. E 40% são de louvor, adoração, como é, por exemplo, o Salmo de número 100. E para finalizar, alguns salmos eles apresentam, ou melhor, os salmos eles apresentam as principais convicções religiosas do povo de Deus. Uma que fica muito transparente é que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E os salmos dizem isso usando diversas expressões, como, por exemplo, Altíssimo, o Poderoso, Onipotente, Onisciente, o Senhor do Universo, a Rocha Inabalável, o nosso refúgio, e assim por diante. A Bíblia, na linguagem de hoje, gosta muito de usar a expressão o Eterno. O Eterno para... Então, notem que Deus, na Escritura Sagrada, ele é descrito pelas suas características, não é? Não existe nenhum texto na Bíblia que descreve Deus,
nas suas características, assim como nós descreveríamos o ser humano. Mas Deus é descrito na Bíblia através das suas qualidades. Um outro aspecto que os Salmos apontam é que Deus escolheu o povo de Israel. E deu para esse povo uma missão. E essa missão é ser luz para o mundo. E Deus escolheu esse povo, deu uma missão e cumpriu a promessa que tinha feito para Abraão: dar ao povo uma terra e libertar esse povo e dar a esse povo uma terra. Deus fez também uma aliança com o seu povo. Uma aliança que nunca abandona. Deus corrige, mas ele nunca abandona. Os Salmos fazem uma referência constante a Jerusalém. Jerusalém, não podemos esquecer, nos Salmos, é o lugar onde ficava o templo. E o templo é o lugar que para o povo de Israel significava e simbolizava a presença constante de Deus no meio do seu povo. Hoje a igreja tem esse papel. O templo, ele nos faz lembrar da presença de Deus. Por isso que quando a gente permanece muito tempo sem ir à igreja, a gente sente falta. Por quê? Porque ali tem algo especial. Onde Deus habita, onde Deus mora. Claro, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas ali tem uma simbologia, né? É ali que nós nos reunimos enquanto povo. É ali a nossa Jerusalém. É ali o nosso Monte Sião. É ali onde nós peregrinamos para nos encontrar com os outros irmãos na fé. É ali que nós somos alimentados com o maná, com o pão da vida, com a Santa Ceia, com a esperança da vida eterna. Um aspecto que fica evidente nos Salmos também é que o homem é pecador e que o homem necessita do perdão de Deus. O Senhor tem cuidado dos necessitados. É uma outra temática. E os Salmos apontam e apresentam para a vida eterna no porvir. E eu gostaria de encerrar com uma citação de Lutero. Essa citação de Lutero está na Bíblia da Reforma. Lutero, fazendo um comentário a respeito do livro dos Salmos, ele disse assim: o livro dos Salmos deveria ser considerado precioso e estimado pelo simples fato de que ele faz promessa tão clara a respeito da morte e da ressurreição de Cristo e prefigura o seu reino. E isso de tal modo que bem poderia ser chamado de uma pequena Bíblia. Dentro dela, tudo que consta na Bíblia inteira foi composto da maneira mais bela e resumida, como num fino livro de cabeceira. Bonita essa citação de Lutero. Então, Lutero vai dizer: os Salmos é como se fosse uma pequena Bíblia, um fino livro de cabeceira, porque tudo está escrito nele. O plano da salvação está lá descrito. Então, com isso, eu espero ter estimulado vocês a quererem estudar o livro dos Salmos. É um livro bonito, é um livro belíssimo. E eu queria lançar um desafio. Que tal nós nos propormos a fazer a leitura de todo o livro de Salmos? Isto não aqui, mas cada um pessoalmente, na sua devoção em casa. Então você faz lá um propósito. Ó, eu quero ler o livro de Salmos todinho até o mês tal. Aí você faz uma conta, vê quantos você tem que ler por dia. E aí a gente lê os 150 salmos. Você pode optar assim, vou ler um salmo de manhã e um salmo de noite, por exemplo. Mas vai ser uma coisa bacana. Então eu deixo a palavra aberta. Agora, se alguém quiser se manifestar ou perguntar, pode ficar à vontade. Na semana que vem, a gente inicia então com os salmos de peregrinação, a partir do salmo número 120. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sua santa paz. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe a cada um. Sejam sempre bem-vindos e espero vê-los aqui de novo na próxima quarta-feira.